quer ouvir Deus falar contigo? Você quer ouvir Deus falar com você? Vou falar uma coisa, embora aqui a igreja é internacional. Tem igreja que ajuda o pregador a pregar. Aqui é uma igreja assim. Você deve para dar ou para receber? Oi? Para dar ou para receber? Tem vitória que só faz ser dada quando a gente reconhece. Uma mulher sai de casa, não é o dia dela, Jesus está passando para ir na casa do Jairo. Aí ela descobre que Jesus vai passar perto de onde ela está. 12 anos de sofrimento. Olha 12 anos. Aí ela faz um plano, ela reconhece. Então somente tocar na alça e vestido serei curado. Aonde está o milagre dessa mulher? Reconheceu. Ela reconheceu que alguém que está passando ali, se ela tocar, é curado. Eliseu está passando na frente da casa de uma viúva que é rica, mas é estéril, nunca teve filho. Ela vê ele passando e diz assim: vejo que esse homem que passa aqui é o santo homem. Dias depois ela pode estar dentro de casa, faz um quarto e ela vira mãe. Aonde que ela recebeu o milagre dela, pastor? Reconheceu. Tem gente que fala assim: eu ouvi uma palavra que Deus não falou comigo, porque você não reconheceu quem estava falando com você. E tem gente que fala assim: vou dar 10 minutos para o pregador, se não passar 10 minutos eu não ouço mais. Você precisa pregar junto com ele agora. Eu vou pregar junto com ele. Quem vai pregar junto com ele? Você vai pregar junto? Então estende a mão para cá. Deus, usa o teu filho. Nós reconhecemos que precisamos ouvir a tua palavra. Nós estamos até essa hora na tua presença, esses dias aqui, porque necessitamos ouvir a tua palavra. Nós acreditamos na Bíblia, que diz que a tua palavra se renova a cada manhã. E nós acreditamos que hoje o Senhor vai fazer mais do que fez ontem. E o Senhor vai tratar conosco do jeito que o Senhor tratou até agora. Usa o teu filho como nunca. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. É uma igreja que quer ouvir a tua voz. Fale conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a nosso Senhor. Amém. Saudades, irmão. Estou acostumado nessa igreja que sempre nos ouve com carinho. Tive mais uma vez a graça de Deus de vir junto com o pastor Marcos orar por si, tua esposa. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Para mim é uma honra poder estar ministrando com os irmãos. Sem mais delongas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Você que achou que falou de cheio? Sim. Na minha versão está assim. Aproximadamente 8 dias depois destas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago, subiu o monte para orar. Enquanto orava, você pode repetir isso comigo? Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Você pode dizer um amém? Amém. Se assente em nome de Jesus. Esse texto me chamou a atenção porque eu vi nesse texto uma grande movimentação de Jesus em proporcionar conhecimento aos discípulos, depois de Jesus ter a certeza que eles sabiam para que foram chamados e quem ele era. Se você for ver o texto, você vai ver que o texto começa dizendo logo após 8 dias. Os demais evangelhos vão dizer 6, o que nos traz
no esclarecimento, que aproximadamente após uma semana, aí o texto continua dizendo, o pronunciamento destas palavras. Que palavras são essas? Aquelas palavras que Jesus estava perguntando: o que o povo diz que eu sou? E o que vocês dizem? Pedro vai dizer: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus logo após vai dizer aos discípulos: se vocês quiserem me seguir, negue a si mesmo, carregue a sua cruz. Olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está com o rosto que está carregando a cruz. Depois que os discípulos entendem isso, Jesus então vai continuar e vai dar experiências, porque parece uma coisa assim fora de lógica, mas dentro das nossas igrejas ainda existem algumas pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui, para que foram chamados, e para essas pessoas Deus está reservando um tempo especial para eles perceberem se ele já sabe quem ele é, o que ele é capaz de fazer, o que ele pode lhe proporcionar, porque as experiências que Deus tem para nos entregar são muito maiores do que a que você já vivenciou. Esses homens aqui vão ter uma experiência muito linda na presença de Jesus, e ninguém mais poderia fazer por eles o que Jesus vai fazer. Eu queria que você falasse essa verdade para quem está do seu lado: ninguém mais pode fazer por você o que Jesus vai fazer. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: ninguém pode fazer por você o que Jesus vai fazer. Eu me chamo a atenção nesse texto porque Jesus aqui, ele já começou o ministério, Jesus já tem livre-arbítrio para fazer o que quer. Jesus já teve a aprovação do Pai quando foi batizado, já tem aprovação pelos milagres, ele já tem todos os tipos de aprovação. Tem 12 rapazes que estão andando atrás dele, logo após um chamado, porque a aprovação maior do que essa, você olhar para um pescador e dizer: larga tudo e me segue. Eles vão seguir a Jesus. Então Jesus tem todos os tipos de aprovações para tomar as suas decisões, tanto do céu quanto na terra. Mas esse texto aqui esclareceu algumas dúvidas que eu tinha a respeito desses textos que falam que Jesus foi ao monte. Se você for pelo Evangelho de Mateus, essa é a quinta vez que Jesus sobe o monte. E na minha cabeça sempre teve uma indagação: o que será que Jesus tanto fazia no monte? Por que Jesus tanto subia ao monte? E a gente vai buscar algumas explicações. Alguns comentaristas vão dizer que ele ia lá ficar a sós com o Pai, ia buscar mais comunhão, ia estar ali para buscar sossego, ser livre das perseguições. Mas quando eu li esse texto aqui, pastor, eu entendi uma das coisas, dentre todas as outras, que ele pode ter ido lá fazer, mas uma delas foi isso aqui. Esse texto vai me ensinar que Jesus subiu do monte, ele estava atrás de uma resposta. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele tendo todas as aprovações do céu, mesmo ele tendo o caminho liberado na terra, ele bota no seu coração: eu não posso tomar decisões sem meu Pai confirmar aquilo que eu vou fazer. Isso aqui me chama a atenção, porque nós que somos humanos tomamos nossas decisões sem perguntar a Deus algumas vezes qual é a vontade dele para a nossa vida, o nosso projeto, o nosso propósito. Mas Jesus está subindo o monte, está descendo. Se você for ver pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a primeira vez que ele sobe o monte, você de repente vai ficar até meio assustado, mas a primeira vez que ele está com essa resposta, querendo essa resposta no coração, ele vai subir o monte, e a Bíblia diz que é o diabo que leva ele lá para cima. Porque todas as vezes que você colocar um projeto no seu coração, o diabo vai se apresentar para querer ser o arquiteto da obra. Ele vai querer facilitar o trabalho, o espaço, o tempo. Ele vai querer encurtar o caminho. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: eu sei que você quer uma resposta, mas se você se prostrar e me adorar, tudo que você quer eu lhe darei. Tudo isso que você está vendo eu lhe darei. Eu ainda sou de uma geração que prefiro esperar o tempo que for, mas esperar o Pai confirmar aquilo que ele tem para mim. Se existe mais alguém assim, levanta a mão nessa noite comigo, dê um brado de glória, porque Jesus hoje vai liberar a resposta que você precisa. O texto vai dizer que ele vai subir depois, vai fazer o sermão da montanha, ele vai continuar, vai subir o monte, vai botar os discípulos no vento. Jesus vai continuar, vai subir o monte perto da Galileia e vai se assentar e vai ensinar. Então essa aqui é a quinta vez que Jesus está subindo o monte. E uma coisa que me chama a atenção: Jesus quer uma resposta. Que resposta é essa? A confirmação para ele entrar em Jerusalém. Porque depois que ele entrasse pelo caminho de Jerusalém, não tinha mais volta. Ele tinha que entrar, ia passar pelo Getsemane e ia em direção ao Calvário para pagar um preço por mim e por você. Então Jesus está querendo essa resposta do Pai: eu entro ou não entro? Jesus sobe a primeira vez, pastor Maxwell, ele sobe e não tem resposta
resposta, ele desce. Ele sobe a segunda vez, ele sobe, não tem resposta, ele desce. Ele sobe a terceira, não tem resposta, ele desce. Ele sobe a quarta, não tem resposta, ele desce. Mas uma coisa me diferencia de Jesus é porque Jesus, mesmo sem resposta, ele não parava a obra que ele já tinha começado. Jesus subiu a primeira vez, não tinha resposta, mas quando ele desceu, o leproso pediu a ele: se tu quiser, tu pode me curar. Ele disse: eu não tenho a minha resposta, mas não vou impedir de ser a tua resposta, ser curado. Onde Jesus subia lá, não tinha resposta, ele descia, mas o demônio não ficava no caminho dele, tendo resposta ou não. Jesus continuava a obra que ele tinha começado. Eu quero lhe encorajar nessa noite, com resposta hoje ou sem resposta. O diabo vai ter que sair da tua frente, quem tiver enfermo vai ter que ser curado. Não pare de fazer a obra que Jesus te chamou, porque a resposta, ela vai chegar. Pegue na mão de quem está do seu lado, diga para ele: fique tranquilo, porque a resposta vai chegar. Bota o diabo para correr e a resposta vai chegar. Profetiza a cura que a resposta vai chegar. A demora da minha resposta não pode fazer eu ser egoísta, porque hoje eu estou aqui e quero uma resposta. Mas se a minha resposta hoje não chegar, eu peço pelo menos a Deus que eu possa ser o porta-voz para a tua resposta chegar. Porque tem gente que enquanto a resposta dele chega, ele também não faz nada em prol do outro. Ele fala: já que eu não recebo, ninguém recebe também. Já que eu não sou curado, ninguém vai ser também. Já que Deus não virou ainda o meu projeto, eu não vou interceder por ninguém. Mas aprende com Jesus como eu aprendi. A minha resposta não pode mudar aquilo que eu sou. A resposta vem para complementar aquilo que eu sou. Se a resposta não chegou, eu não vou parar. Tem alguém mais que não vai parar? Levanta a mão e adora Ele, porque a tua resposta, ela pode demorar, mas ela vai chegar. O texto continua, vai dizer assim: olha, Jesus está subindo, ele decide ir lá orar mais uma vez. Só que dessa vez ele vai levar reforço. Eu gostei quando o pastor falou aqui sobre as pessoas que trazem outras pessoas no outro dia. De repente hoje a tua resposta vai chegar. Jesus dessa vez não está indo sozinho, ele está levando João, Pedro, Tiago. E o texto diz que ele subiu ao monte para orar. Isso aqui me chama a atenção, porque logo em seguida o versículo vai complementar, vai dizer assim: enquanto ele orava. Jesus é diferente de nós, porque Jesus sobe, não sobe sozinho. Jesus não tem medo de crescimento, então ele não faz questão nenhuma de alguém levar alguém com ele, porque ele sabe que o que é dele é dele. Jesus está subindo e está falando: Pedro, Tiago, já vamos comigo. Pior que para subir, até para subir tem gente que reclama, porque para descer é mais fácil. Aí quando Jesus conta: vamos subir para quê? Para orar. Para orar fica mais difícil ainda. Se fosse para fazer outra coisa, ele não tinha selfie ainda. Hoje os outros vai para tirar selfie, mas nem selfie tinha naquele dia, né? Então eles estão subindo um monte. Jesus está dizendo: vamos subir. Subir para quê? Para orar. Vamos subir para quê? A gente vai fazer a campanha, a gente vai buscar alguma coisa, a gente quer. Não, vamos subir para orar. E depois da oração, a gente entende que depois da oração vem a resposta. O problema é que a gente quer resposta, mas não quer oração. Jesus está falando: vamos subir para orar. Se a resposta veio, veio. Se não vir, pelo menos eu orei e entrei em comunhão com o Pai mais um pouco. Jesus está subindo e está dizendo: vamos subir para orar. E o texto é bem enfático em dizer: enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas resplandeceram como um brilho de um relâmpago. Percebeu nada não? Jesus está lá embaixo, querendo a resposta. Aí ele diz assim: vamos subir para orar. Quando ele chegou lá, o texto diz: enquanto ele orava, sinal que ele já chegou. Porque se ele ia subir para orar, ele chegou lá e começou a orar. Aí o texto diz: enquanto ele orava, o rosto mudou. Mas quando ele estava lá embaixo, ele falou assim: vamos subir para orar. E quando ele chegou lá em cima, ele fez o que ele falou que ia fazer quando estava embaixo. O fato dele subir não mudou o propósito que ele tinha quando estava embaixo. Vamos subir para orar? Vamos. E o texto diz que enquanto ele orava, o rosto foi transformado. Você não entendeu? Enquanto ele continuou com o mesmo propósito que ele tinha quando estava embaixo, começou a acontecer alguma coisa diferente. Quando ele estava embaixo, ele falou: vou subir para orar. E quando ele chegou lá em cima e fez o que ele falou que ia fazer quando eu estava embaixo, eu sei que tem muita gente aqui que está fazendo propósito, está com sonhos, está com projeto e está falando: Jesus, se tu me abençoar, eu vou fazer. Mas ele já sabe se você é embaixo ou você é em cima, se você vai ser a mesma coisa.
o rosto. Você pode estar mais arrumado que for. Se tiver de cara feia, ninguém te acha bonito. Olha para quem está do seu lado. Vê se o sorriso já veio no rosto dele. Vê se ele já está diferente da forma que chegou. Se você perceber alguma coisa diferente, é um sinal que a resposta pode estar descendo. Aleluia. Porque tem gente que quando vem subir para a casa de Deus, ele até vem com um propósito. Eu vou lá na campanha hoje. Mas quando chega, vê alguma coisa diferente, o propósito muda. Se você continuar com o mesmo propósito que tinha no primeiro dia, Jesus está vendo e está mudando já o teu rosto. Porque quem viu você vir para a igreja, de repente viu você vir até meio cabisbaixo, meio chateado. Mas a resposta, o sinal da resposta não está quando você vem. O sinal da resposta está quando você voltar. Porque quem viu você vir vai estar esperando você voltar. E quando vê o teu rosto diferente, vai entender alguma coisa acontecendo. Segundo sinal da resposta é a roupa. Depois que o rosto é transformado, a roupa chega. Porque a roupa tampa aquilo que a gente tem por baixo. Só que o rosto não é tampado. Primeiro você tem que cuidar de tapar aquilo que todo mundo vê. Porque tem gente que está protegendo muito aquilo que ninguém está vendo, para ninguém descobrir. Só que o rosto está denunciando. Jesus começa a obra, Deus começa a obra mostrando o rosto. E depois que o rosto vem, todo mundo está vendo que o rosto é diferente, o rosto foi transformado, a roupa vai chegar. Porque não adianta nada, meu irmão. A gente está com um sorriso daqui a aqui, mas se sentindo nada. Você olha para você no espelho e você diz assim: eu não consigo me ver bonito. Jesus está falando, fica tranquilo. Porque depois que o sorriso chegar, o segundo sinal da resposta é: teu guarda-roupa vai mudar. Quem estava pensando que ia te ver entrar um ano cabisbaixo com roupa velha, vai ter que ver o projeto de Deus chegar. Jesus, quando começa a transformar, ele transforma de verdade. Ele faz a transformação por dentro, mas ele também vai transformar você pelo lado de fora. Aquilo que ele está fazendo, ele está mudando por dentro, porque o sorriso só chega no rosto depois que ele alcançar o teu coração. A obra que Jesus faz na nossa vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Tem gente olhando você e está dizendo: está com a mesma roupa, está com a mesma casa, está no mesmo carro, está no mesmo emprego, mas não consegue enxergar o que está mudando por dentro. Depois que Jesus mudar por dentro, aquilo que está no exterior vai ser mudado também. Você já viu o porco? Eu estava fazendo um manto essa semana, e onde eu estava tinha os porcos. E eu fiquei olhando o porco chegava ali, mas no final do dia o porco estava sujo. Enquanto Jesus não mudar por dentro, toda a roupa nova que você botar vai sujar. Tem gente que está olhando assim e está dizendo: Senhor, mas não estou vendo nada mudar, porque você está vendo por fora. Depois que você começar a olhar por dentro, se você olhar por dentro do jeito que você estava no primeiro dia para hoje, você vai perceber que já mudou muita coisa. Fica tranquilo, porque por fora não é contigo. Depois que ele mudar por dentro, quem domina dentro, domina também do lado de fora. Ô meu irmão, você não entendeu? Quem domina do lado de dentro vai dominar do lado de fora também. Depois que ele mudar pelo lado de dentro, ele não vai deixar você vergonhado. Ele vai mudar pelo lado de fora. Primeiro ele está cuidando por dentro, mas até o final da campanha ele vai mudar por fora. O texto diz que enquanto ele ora, o rosto é transformado, a roupa é mudada e desce dois rapazes. Quem está descendo é Moisés e Elias. Moisés é a representação nacional da lei. Não tem como falar de Elias sem não falar de Moisés. É o rapaz que Deus olhou e falou assim: vou chamar esse rapaz. Esse rapaz aí vai tirar o povo da escravidão. Né? Aí alguém fala assim: mas ele nem sabe falar, não tem problema. O outro fala por ele, mas é através dele que eu quero fazer. Aí ele começa a obra, e você sabe que quem termina a obra que Moisés começa é quem? Josué. Moisés inicia, no meio do caminho ele vai passar o bordão, Josué vai terminar. A segunda pessoa que está aparecendo é Elias. E Elias é a representação máxima dos profetas.